Eu sou a professora Andréia Bonifácio, sou responsável pelas disciplinas de pesquisa operacional do curso de Engenharia de Produção da Unirio. Essa é uma aula inaugural onde a gente vai falar sobre a PO, mais especificamente a programação linear. Bom, como surgiu a PO que nós definimos hoje em dia, né? A maneira como a gente define a PO hoje em dia, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando grupos de cientistas foram convocados pelos países aliados para ajudar a resolver problemas relacionados à logística, à tática, né? Eram problemas de operações militares. Então, algumas batalhas vencidas pelos países aliados, elas foram obtidas graças ao sucesso dessas pesquisas realizadas por essas equipes multidisciplinares, que eram multidisciplinares, pois haviam cientistas de diversas áreas. E aí, com o sucesso, né, nessa operação militar, quando esses cientistas retornaram para suas universidades, para suas empresas, eles continuaram, né, a aplicar as técnicas que foram usadas no período de guerra. E aí, em 1947, um projeto no Pentágono para apoiar as decisões de operações da Força Aérea dos Estados Unidos, ele foi coordenado por um economista e um matemático. O matemático é esse da foto que vocês veem, que é o George Dantes, que eu coloquei a foto dele porque ele foi muito importante para o desenvolvimento da pesquisa operacional, porque ele criou o método simplex para resolver problemas de programação linear, que é a ferramenta que a gente vai aprender durante o nosso curso, que é um método simples, né, bastante simples, e que funciona muito bem ainda hoje para diversos problemas que aparecem em programação linear. Bom, então, continuando a questão de falar sobre esse desenvolvimento da PO no mundo, um levantamento feito em 1953 com 160 organizações da Grã-Bretanha mostraram que 45 já possuíam um departamento de PO ou pelo menos uma pessoa nessa atividade. Já em 1967, né, um outro levantamento conseguiu identificar 766 grupos de PO, dos quais 553 estavam envolvidos no setor industrial ou em serviços financeiros, mas a gente pode dizer que PO ela pode se aplicar a todas as áreas de atividade humana. Já no ponto de vista educacional, o desenvolvimento no mundo começou na década de 60 a ser estudado em cursos de pós-graduação e a partir da década de 70 passou a ser estudada também na graduação. No caso do Brasil, ela surgiu no final da década de 50 do século passado, através de trabalhos profissionais de empresa e principalmente trabalhos acadêmicos. No meio empresarial, o primeiro grupo que foi formado foi na Petrobras, em 1965, né? Mas outras empresas nessa época também utilizavam PO, né? Como, por exemplo, a atual Vale, que na época se chamava CVRD, a Souza Cruz e a ESSO. E a Petrobras, em 1966, ela realizou o primeiro seminário de PO no Brasil. Já em 1969, foi fundada a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, que é a SOBRAPO, e essa sociedade ela é responsável pela realização do maior evento que nós temos atualmente no Brasil, que é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, SBPO, que é o evento que reúne, né, os principais pesquisadores e profissionais da área. Bom, a gente pode dizer que há duas visões da PO. Uma visão hard, que é a visão que vem lá do início, né, do surgimento da PO. Essa visão ela pode ser chamada de clássica, que compreende ali a década de 40, 60, que é o que nós vamos estudar no curso. Nessa visão, a gente entende que a PO ela vai pegar um problema real e vai criar um modelo matemático daquele problema real, de modo a encontrar uma solução ótima para aquele problema. E, em geral, não considera a interferência da experiência dos decisores. A POSoft, a outra visão que é a POSoft, ela é mais recente, né, da década de 70.
aí ela já considera que, que é importante você incorporar os valores, né, dos decisores no processo, né? Então, ela é específica para cada situação. Hoje em dia, né, muitos pesquisadores entendem que a PO, elas não deveriam caminhar sozinhas, né, que é importante você juntar, né, os modelos matemáticos, né, a esses métodos mais softs, né, que incorporam, né, a visão do tomador de decisão do problema. Bom, aqui eu coloquei algumas ferramentas que a PO utiliza, né? Temos a parte da programação, e aí dentro da programação a gente tem a programação linear, que é a ferramenta que a gente estuda nesse curso, a inteira, não linear, dinâmica, e simulação, né? Que a gente vai ver, pode ver, né? Monte Carlo, modelos de fila e estoque, teoria dos grafos, são algumas das ferramentas que podem ser utilizadas na pesquisa operacional. Aplicações, eu coloquei algumas aplicações aqui, mas como já foi dito, a PO pode ser aplicada a todas as áreas, né? Então eu coloquei produção, saúde, segurança, logística, finanças, planejamento, e não se restringem a somente essas. Aqui tem uma tabela com algumas aplicações da PO, né? Na primeira coluna é dada a organização, na segunda, a natureza da aplicação que foi realizada. E essas aplicações elas foram publicadas numa revista chamada Interfaces, né? Então aqui é dado o ano da publicação e qual foi o resultado econômico obtido com essa aplicação de PO, é dado na última coluna. Então, por exemplo, aqui em 2002, a gente tem nessa última linha, a Samsung, ela aplicou PO para desenvolver métodos de redução de tempos de fabricação e níveis de estoque. E com isso, ela conseguiu aumentar a sua receita em 200 milhões. Então, assim, o estudo de PO costuma dar resultados econômicos muito bons. Bom, coloquei aqui uma definição bem simples do que vem a ser a pesquisa operacional, diz que é o uso de métodos matemáticos e algorítmicos para resolver problemas reais, buscando a otimização de recursos. E aqui a gente tem uma definição antiga, inclusive dada pela Sobrapo. Se vocês entrarem na página da Sobrapo, vocês vão ver que tem uma outra definição agora, mas eu acabei mantendo essa definição antiga que diz que a pesquisa operacional é uma ciência aplicada, voltada para a resolução de problemas reais. E o foco é a tomada de decisões. Então, para isso, ela vai aplicar conceitos e métodos de várias áreas científicas na concepção, planejamento ou operação de sistemas. Então, eu gosto dessa definição da Sobrapo, né? Porque ela mostra que as equipes de PO, elas precisam ser multidisciplinares, porque ela aplica métodos de várias áreas científicas, né? Para conseguir resolver problemas reais, né? Ela vai usar a ciência, né, método científico, para resolver esses problemas reais. Bom, aqui eu vou apresentar algumas fases de um estudo de PO. Essas fases que foram colocadas aqui, elas foram retiradas do livro do Healy e Lieberman, que trabalham com 6 fases. A maioria dos livros de PO trabalha com apenas 5 fases, né? Porque não usa muito essa fase 5 que o Healy e Lieberman colocaram. Mas a gente vai apresentar aqui as 6 que estão no livro do Healy e Lieberman. Então, a fase 1 seria a definição do problema e coleta de dados. A fase 2, formular o modelo matemático. 3, encontrar a solução. No 4, testar o modelo. 5, preparar para aplicar. E 6, implementação. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases agora. Então, a fase 1, que é a definição do problema e coleta de dados. Então, essa fase é a fase em que a equipe de PO ela entra em contato através de reuniões com os tomadores de decisão da empresa, né, que está na figura da gerência. E esse tomador de decisão, ele apresenta qual é o problema que ele precisa resolver, né, qual é o problema que a organização dele está enfrentando e que ele deseja que essa equipe multidisciplinar possa ajudá-lo a resolver. Então, ele apresenta muitas das vezes esse problema de forma vaga,
né? E aí a equipe de PO ela precisa compreender qual é o problema e formular o enunciado bem definido, né? Estabelecer quais são os objetivos apropriados daquele problema, né? E aí, com esse enunciado bem definido, ela vai partir para a coleta de dados. Né? Esses dados vão ser coletados em vários departamentos da empresa, né? E é muito importante que ela consiga ter um resultado, um enunciado bem elaborado para que ela de fato consiga obter um modelo que reflita corretamente, né, o sistema real. Né? E ao final é importante que a equipe forneça ao tomador de decisão um relatório, né, dando recomendações à gerência sobre as várias alternativas possíveis de ação, né, em relação àquele problema. Após a definição do problema e coleta de dados, a gente vai para a fase 2, que é a formulação do modelo matemático, pensando aqui que a gente está no modelo, numa visão hard da PO, né? A gente vai formular o modelo matemático. E aí, para formular esse modelo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir definir quais são as variáveis de decisão daquele problema. Essas variáveis de decisão, elas são variáveis que, quando o modelo for resolvido, a gente vai obter valores para essas variáveis. Então, elas são decisões quantificadas que serão obtidas na parte de solução do modelo. Conhecendo, né, definindo as variáveis de decisão, a equipe vai escrever qual é a função objetivo. A função objetivo, ela é uma função onde a gente está querendo otimizar. Né? O otimizar aqui significa ou maximizar ou minimizar uma determinada função, uma determinada medida de desempenho, que pode ser receita, pode ser custo, pode ser lucro, pode ser risco, né? Depende do problema que se tem. Né? Então a equipe vai escrever essa função objetivo em função dos dados que foram coletados na fase 1 e das variáveis de decisão que foram definidas a priori. E após a função objetivo, né, a equipe vai escrever as restrições do modelo. Essas restrições vão ser escritas como equações ou inequações. Né? E também, assim como a função objetivo, vai ser escrita em função dos dados coletados na fase 1 e das variáveis de decisão que foram definidas nessa fase. Vão aparecer aí parâmetros, né, que são constantes nas restrições e na função objetivo, né, referente aos dados coletados. A fase 3 é a fase onde vai ser solucionado aquele problema. Para isso, a equipe ela pode aplicar um algoritmo para resolver o problema. Esse algoritmo ele pode ser um algoritmo que consegue encontrar a solução ótima. E aí, nesse caso, a gente diz que a gente tem um método exato de solução, mas a depender do problema, da dimensão do problema, se for um problema muito grande, né, e pode ser muito custoso aplicar um algoritmo exato. Né, e aí, às vezes, custoso, pode ser demorado também. E aí é que precisa recorrer ao que nós chamamos de métodos heurísticos. Os métodos heurísticos, eles vão apresentar uma solução boa para o problema. Né? Eu tenho que garantir que a solução encontrada por um método heurístico é a ótima. A garantia que eu tenho é que é uma boa solução, em geral, no tempo computacional muito menor do que se fosse aplicado o método exato. Após encontrar a solução ótima, a equipe ela deve fazer uma análise de sensibilidade. Essa análise de sensibilidade ela vai avaliar o impacto de alterações estruturais do modelo. Então, pode ser que um dos parâmetros que foram coletados, né, que aparecem no modelo matemático, sofra alguma alteração futura. Né? Então, a análise de sensibilidade é importante para avaliar alterações estruturais nesses parâmetros ou alterações nas restrições, incluir uma nova restrição pode ser necessário futuramente. Então, a análise de sensibilidade é feita porque
muitas das vezes os parâmetros são estimativas, né? E para você analisar a sensibilidade daquele parâmetro, você precisa fazer essa análise. É importante que essa análise seja feita. Bom, após a fase 3, a gente vai para a fase 4, que seria testar o modelo que foi criado, né? Então, nesse teste, a equipe ela vai tentar identificar alguma falha, né, e corrigir essas falhas para que o modelo consiga apresentar resultados válidos. A fase 5 é a fase que ela pode ser aplicada caso o modelo seja repetido várias vezes, né? O modelo puder ser repetido várias vezes dentro da empresa, e aí você acaba preparando para aplicar em outros momentos. Então, você precisa criar um sistema onde você vai ter que incluir os dados dos parâmetros, vai criar um algoritmo de resolução, um procedimento de resolução daquele problema, né? E aí você precisa de um banco de dados, você precisa de gerar relatórios a partir. Então, é um sistema que vai ser instalado para que possibilite, né, que esse modelo seja rodado várias vezes futuramente. E a fase 6, que é a fase final, é a fase de implementação. Né? Nessa fase de implementação, é importante que a equipe de PO dê à gerência operacional uma cuidadosa explicação sobre esse sistema que foi criado, né, que vai ser adotado pela empresa, e como ele se relaciona com as realidades operacionais daquela empresa. Às vezes, é necessário que haja um treinamento de pessoal que vai estar envolvido, né, na operação desse novo sistema. Então, naquele exemplo da Samsung que eu falei anteriormente, foi necessário treinar 3.000 funcionários, né, para implementar aquela solução encontrada. Então, essa é a fase que vai ser feita essa parte de implementação. E a equipe, inicialmente, ela vai monitorando essa experiência e vai tentar identificar quaisquer modificações que possam ser feitas no futuro. E aí é importante que a equipe consiga documentar a metodologia que foi aplicada, né, de preferência de modo claro e preciso, para que aquele trabalho possa ser replicável, reproduzido, né, em outras situações. Bom, o que é um problema de programação linear, que é o que a gente vai trabalhar no curso de PO1, tá? A gente vai trabalhar com a programação linear, então a gente vai ver muitos PPLs. Um problema de programação linear, que eu chamo aí de PPL, é um problema de otimizar. Eu vou maximizar ou minimizar uma função linear, né? A função objetiva ela vai ser linear, e todas as restrições envolvidas no modelo também serão lineares. Então, por isso vão ser inequações ou equações do primeiro grau. Então, essa é a forma geral de um problema, de um PPL. Então, o PPL aqui eu vou estar maximizando ou minimizando uma função objetivo Z, né, igual a C1x1 mais C2x2, CMxn, sujeito a M restrições funcionais. Essas restrições, esse A1x1 mais A12x2 até A1nxn, representa o lado esquerdo da primeira restrição funcional. Aí a gente vai dizer qual é o sinal, né? Se é o sinal de igual, menor igual, maior igual, vai depender dos objetivos, dos critérios estabelecidos para aquela restrição. E aí a gente vai colocar o lado direito, que é o B1. Normalmente uma restrição está associada a um recurso da empresa. Então, esse B1 seria a quantidade disponível daquele recurso. E a gente finaliza o PPL colocando x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, xn maior ou igual a zero. Então, esse x aqui, que aparece no modelo, né, tanto na função objetivo quanto nas restrições, eles são as variáveis de decisão. É aquilo que a gente quer determinar quando resolver o modelo. Todo o restante que aparece aí nesse modelo são
parâmetros, são dados conhecidos, né, que foram obtidos pela equipe de PO lá na fase 1, na hora que fizeram a coleta de dados. Então, a gente tem algumas definições aqui para esses, né, parâmetros, para esses vetores e matrizes que aparecem. Z é a função objetivo, XJ são as variáveis de decisão, a IJ é a constante, o coeficiente da iésima restrição da jésima variável e formam a matriz A. Então, a gente pode, né, arrumar, né, esses coeficientes, o A1, A12, A1N, A21, e a gente monta uma matriz, né, com esses coeficientes, e essa matriz eu uso a letra A para indicar. BI é a quantidade de recursos disponíveis da iésima restrição e compõe o vetor Bzinho. CJ é o coeficiente da jésima variável da função objetivo e compõe o vetor C. Esse somatório já é IJ, XJ, menor igual, igual, maior igual, BI, denota a iésima restrição funcional. XJ maior igual a zero são as restrições de não negatividade, que é a que a gente coloca ao final do PPL. A gente enuncia que cada variável de decisão é não negativa. O vetor X com N componentes é uma solução viável ou solução factível do PPL se satisfaz a todas as restrições do PPL. Então, para ser uma solução viável, tem que atender a primeira, segunda, até a milésima restrição e também as restrições de não negatividade. Então, para ser solução viável, tem que atender a todas as restrições do PPL. O conjunto de todas essas soluções viáveis forma uma região, que nós chamamos de região de soluções viáveis. A solução viável que der o melhor valor para a função objetivo vai ser chamada de solução ótima. Então, se o meu problema é um problema de minimização de uma função, a solução ótima vai ser aquela que der o menor valor para essa função. Ela tem que ser uma solução viável, ou seja, atender a todas as restrições e, além disso, tem que dar o menor valor para a função objetivo. Bom, a programação linear ela trabalha com algumas hipóteses para a gente ter um modelo linear, um modelo matemático linear, a gente tem que considerar 4 hipóteses. A primeira é de proporcionalidade. Essa hipótese de proporcionalidade, ela vai me garantir que não vai aparecer nenhuma variável com um expoente diferente de 1. Eu não vou ter uma variável de decisão com coeficiente, com um expoente ao quadrado, ao cubo, não vai aparecer uma exponencial, nada disso. Isso vai ser garantido por essa hipótese da proporcionalidade. A aditividade diz que toda função em PPL é a soma das contribuições individuais das respectivas atividades. Então, se a gente está analisando o PPL de uma empresa que produz 3 produtos e o objetivo ali é de maximização de receita, eu vou pegar a receita de cada item, né, e multiplicar pela quantidade que vai ser produzida, ou seja, pela respectiva variável de decisão, e vou somar cada uma dessas parcelas para obter a função objetivo, que vai ser uma função de receita total. Então, essa é a hipótese da aditividade. Então, a receita total que eu vou querer maximizar, ela vai ser obtida pegando, né, as contribuições individuais de cada produto em relação à receita daquela empresa. Bom, a hipótese de divisibilidade garante que as variáveis de decisão podem ser frações, tá? Não precisam ser inteiras. Então, a gente aí trabalha com valores inteiros, fracionários, como soluções viáveis para o problema. E a última hipótese é a hipótese da certeza. Essa hipótese da certeza me garante que os parâmetros que aparecem no PPL são constantes conhecidas. A gente conhece esses parâmetros. Bom, aí temos um exemplo. Vou começar. Esse exemplo é uma empresa que produz tintas para interiores e exteriores. E para isso ela utiliza 2 matérias-primas, M1 e M2. E a gente tem os dados na tabela. Esses dados a gente tem aqui a matéria-prima,
né, para cada matéria-prima, a quantidade que é necessária para produzir 1 tonelada de cada tinta, e temos a disponibilidade máxima diária em toneladas de cada matéria-prima. E é dado no final o lucro por tonelada de produção de cada uma das tintas. E aí temos mais informações que diz o seguinte: uma pesquisa de mercado indica que a oferta diária de tinta para interiores não pode ultrapassar a de tinta para exteriores por mais de 1 tonelada. Além disso, a demanda máxima diária de tinta para interiores é de 2 toneladas. A empresa ela quer determinar um mix ótimo, ou seja, um melhor de produtos tinta para interiores e exteriores que maximiza o lucro total diário. Então, a primeira coisa que a gente quer aqui é formular um modelo matemático, porque o enunciado já foi dado para vocês, né? Que seria aquilo que a equipe obteria na fase 1, isso já está sendo apresentado para vocês, né? O enunciado já está sendo apresentado, os dados já estão sendo fornecidos. Então, a gente está na fase 2, que é formular o modelo matemático. Então, para formular o modelo matemático desse problema, a gente precisa primeiro definir quais são as variáveis de decisão. É fundamental definir quais são, porque elas que após a definição dela que a gente vai ter condições de montar o modelo, né? Escrever a função objetiva e colocar as restrições. Então, a gente pensa nas variáveis de decisão como sendo aquilo que a gente quer quantificar. E nesse problema ele já diz o que ele quer quantificar, né? Ele fala que a empresa quer determinar um mix ótimo de produtos tinta para interiores e exteriores, que maximiza o lucro total. Então, o que ela quer quantificar é o quanto produzir de cada uma das tintas. Então, a gente vai definir X1 como sendo toneladas de tinta para exteriores produzidas diariamente e X2 vai ser para tintas para interiores. Então, o modelo matemático fica dessa forma: função objetivo é uma função onde eu estou querendo maximizar, porque o objetivo é maximização de lucro, a informação que a gente conhece é de lucro, né? Então, ficou maximizar, a gente pegou o lucro unitário, né? O lucro por tonelada de cada tinta e multiplicou pela variável de decisão referente àquela tinta, sujeito à restrição da matéria-prima, né? Que foi só a gente pegar aqui, ó, 6 vezes x1 mais 4 vezes x2. Como a gente diz que aqui é a disponibilidade máxima diária, o sinal vai ser de menor ou igual a 24. Da mesma forma, a gente vai ter a restrição da matéria-prima M2, que vai ser x1 mais 2x2 menor ou igual a 6. A restrição de mercado, quando ele fala aqui que uma pesquisa de mercado indica que a oferta diária de tinta para interiores não pode ultrapassar a de tinta para exteriores por mais de 1 tonelada, então a gente sabe que x2 menos x1 tem que ser menor ou igual a 1, né? O não pode ultrapassar me diz que o sinal tem que ser de menor ou igual. E a restrição de demanda, né? Que diz que a demanda máxima diária de tinta para interiores é de 2 toneladas, então a produção de tinta para interiores não pode ultrapassar 2 toneladas, é isso que a gente colocou aqui. Finalizamos o modelo com as restrições de não negatividade. Então essa é a fase 2, a fase que a gente escreve o modelo. Bom, os PPLs têm uma propriedade que foi demonstrada, que é que se um PPL tem uma solução ótima, né, nem sempre ele vai ter, mas se ele tiver, então existe um vértice ótimo. Né? Essa região de soluções viáveis, ela vai ter um vértice ótimo se o problema tiver solução ótima. Bom, aí para encontrar essa solução, existem alguns algoritmos. O algoritmo simplex foi o primeiro a ser criado para resolver problemas de programação linear, que é o que a gente está estudando. E depois, com o tempo, foi vendo que no pior caso, o algoritmo simplex ele rodava em tempo exponencial. Então, começou-se uma busca por algoritmos mais eficientes e aí surgiu os algoritmos de pontos interiores. Aqui eu estou tentando mostrar um paralelo entre eles.
O algoritmo simplex, ele, no pior caso, ele é exponencial, enquanto de pontos interiores é polinomial. Então, de pontos interiores ele leva uma vantagem nesse caso, né? O tamanho do problema, esse problema é muito complexo. A preferência é aplicar o algoritmo de pontos interiores. Só que o algoritmo simplex ele é menos complexo se a gente for resolver ele à mão, né? Ele é mais fácil de fazer os cálculos à mão. No caso, o algoritmo de pontos interiores ele é mais complexo de fazer à mão, de desenvolver à mão. O algoritmo simplex é menos rápido em problemas grandes, enquanto o de pontos interiores ele é mais rápido em problemas grandes. O simplex ele é fácil de se fazer análise pós-otimização, que é a análise de sensibilidade. E o de pontos interiores ele é difícil de fazer essa análise. Depois que a gente encontrou o ótimo, ver o que acontece no modelo fazendo alguma alteração em algum parâmetro, incluindo uma nova restrição, o que aconteceria com o modelo e os algoritmos de pontos interiores eles são mais difíceis. Bom, o algoritmo simplex, para a maioria dos problemas, funciona muito bem e por isso ele ainda hoje é muito utilizado, ele é muito aplicado e estudado. Né? Então a gente vai estudar, aprender a resolver o algoritmo simplex, aplicar na tabela simplex, a gente vai ver por meio de tabelas. Bom, quando a gente resolve um PPL, existem algumas situações possíveis que podem acontecer. Né? A gente pode encontrar uma única solução ótima, podemos encontrar infinitas soluções ótimas, pode ser que o PPL não tenha solução e pode ser que o PPL seja ilimitado. Tá? O caso da infinitas soluções ótimas, ele pode acontecer, né, quando a função objetiva ela é paralela a uma das restrições e, além disso, né, a função objetiva ela melhora quando se aproxima dessa restrição que é paralela a ela. E aí a gente vai ter infinitas soluções ótimas. O PPL inviável ocorre quando a região de soluções viáveis ela é vazia. E aí não tem solução que atenda a todas as restrições. Então, nesse caso, ele não tem solução. E o PPL ilimitado é um PPL que ocorre quando a região de soluções viáveis ela não é fechada, ela é uma região aberta. E a função objetiva ela vai melhorando em direção a essa região aberta. Então, é sempre possível melhorar o valor da função objetiva sem nunca parar, você não consegue, né, encontrar um final. Então, esse é o caso do PPL ilimitado, que é muito diferente do PPL inviável. Nesse caso, eu tenho, né, uma região de soluções viáveis. Né? Só não consigo determinar qual é a ótima, porque a região ela é aberta e sempre é possível melhorar o valor da função objetiva. Aqui a gente tem alguns links para algumas sociedades de PO no Brasil e no mundo, sociedades, associações, né, de PO no Brasil e no mundo. Algumas a gente